Em nome de Jesus, quero louvar a Deus por estarmos na presença do Senhor nosso Deus nesse sábado, né? E eu estava olhando, Carla, eu não lembrei que eu completei aniversário dia 17, hoje é 19, né? Fiz 21 aninhos, rapaz, na presença de Deus. E eu não lembrei, 21 anos, para a glória de Deus. Deus é bom. Então queremos louvar a Deus, queridos, por esse culto na presença do Senhor nosso Deus. E você que está aqui, sinta-se em nome de Jesus abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, e fortalecido pelo mesmo, para a glória de Deus. Nós queremos louvar a Deus por isso, né? O Senhor é bom em todo tempo. E nós estamos aí em uma pegada, em uma série. Qual é a nossa série? Paulo e Timóteo. Nós estamos aí, queridos, mergulhando, construindo, meditando, obrigado, Caleb, na palavra de Deus ali, na primeira carta e na segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Primeira e segunda Timóteo. Uma carta da qual os grandes nomes estudiosos aí, os mestres vão, e ela tem esse objetivo claro, uma carta que foi escrita para um líder ainda jovem, por ter uma experiência de liderar uma igreja em Éfeso, uma igreja de uma estrutura, vamos dizer assim, de pessoas de todas as faixas etárias de idades. E ele ali recebe o desafio de, como um líder ainda jovem, liderar pessoas que tinham idade de ser seu irmão, pessoas que tinham idade de ser seu filho, pessoas também que tinham idade de ser seu pai, sua mãe e seu avô ou sua avó. Então era realmente um desafio muito grande para Timóteo, e esse é um dos exemplos assim que mais faz sentido a nossa realidade hoje. Qual a nossa realidade hoje? Hoje nós estamos nos desenvolvendo dentro do evangelismo através do pequeno grupo multiplicador, que nós usamos o quê? O RI. O que é RI? O que é RI? Exatamente, um relacionamento intencional. É exatamente quando a gente pega e a gente sabe que tem alguém que precisa de Jesus, e a gente começa então a se relacionar com aquela pessoa para poder mostrar àquela pessoa, falar para aquela pessoa que Jesus pode resolver qualquer situação da vida dela. Esse é um relacionamento intencional. E temos também o RD, que é um passo a mais. E o que é RD? Exatamente, nós temos aí um grande homem de Deus, pai discipulador de um grande homem de Deus. Foi o nosso primeiro tema que nós ministramos, abrindo assim essa série. Um grande homem de Deus, pai discipulador de um grande homem de Deus. Estamos falando de quem? De Paulo e Timóteo, né? Um grande homem de Deus, foi pai na fé e discipulador, né, RD, de Timóteo. E nós vamos nessa noite continuar, né, crescendo aí no conhecimento. E nós iremos falar hoje, eu vou me atrever, né, dar um tema, né, e nós vamos discorrer no decorrer do tempo. E eu diria nessa noite que eu daria o tema: fuja deles. Fuja deles. Qual o texto? 1 Timóteo capítulo 4. Nós vamos fazer leitura, tá? E nós iremos embasar aí nesse texto. E eu diria para você que, com base no que nós estaremos aqui trazendo e ministrando, eu lhe aconselharia a você fugir desse perfil de pessoas que nós iremos conhecer aqui nessa noite, onde o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, um líder jovem, mas que com a responsabilidade gigante de liderar uma igreja em um tempo difícil. Não diferente, porque a gente começa a perceber sabe, como parece o comportamento de pessoas
daquela época que foi tratado, nós temos também no nosso tempo, e muito evidente. Então nós vamos meditar e falarmos sobre o capítulo 4 aí. Nós vamos fazer leitura, tá certo? E o tema, eu diria o versículo 2 é o que vai estar sendo aí esmiuçado, mas eu vou fazer a leitura do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, para a gente poder ter uma leitura já aberta, tá? Diz assim a palavra do Senhor, em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 a 5. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível ou caracterizada. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos sem ações de graça pelos fiéis, e conhece bem a verdade, visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitadas se for recebida com ações de graça. 5. Pois são santificadas pela palavra e pela oração. Nós estamos aí diante de um texto onde fala sobre o fim dos tempos. Algo aí será evidente, que é algo que nós iremos tratar aqui também, né? Que é a apostasia. Mas antes da gente chegar nela, nós vamos ver aí o que o versículo 2 fala, respondendo o que o versículo 1 cita. O apóstolo Paulo, quando se dirige a Timóteo, ele fala que nos últimos tempos, né, ele diz que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Esse é um fato que deixa a gente assim em um alerta. Misericórdia, que situação. Que situação. Então, nos últimos tempos, né, vai acontecer dessas coisas ruins, né? Que alguns se desviarão da fé. E essa palavrazinha aí, desviarão ou se afastarão, não sei como é que está na sua tradução. Eu tenho aqui em duas versões, né? Ele vai dizer aqui que se desviarão, e nesse aqui se afastarão. As duas quer dizer apostasia é afastar-se, estar fora, sair, deixar a fé, tá? As duas ou as três, conforme esteja a sua linguagem aí, vai falar sobre exatamente a palavra apostasia, que é apostatar da fé, tá? Mas é interessante nós vermos que ele se agrava um pouco mais quando a gente observa duas palavras que vai fazer um maior sentido. Quer ver? O versículo 2, ele vai dizer assim, que sob influência, sob o quê? Sob o quê? Sob influência. Eu vou perguntar a vocês e vocês me ajudam. Sob o quê? Influência. Eu fui ver em várias versões, vai estar trazendo a mesma. Influência, levado por um exemplo, conduzido a fazer por alguém que manipula. Ou seja, abaixo de uma influência, as pessoas irão se afastar da fé.
É grave isso. A apostasia. Vão se afastar da fé, porque estão debaixo de uma influência. Então, fuja das características que eu vou te dar a partir de agora, que o apóstolo Paulo passou para Timóteo. Eu abriria o meu tema a partir do versículo 2. Daria o tema, fuja deles. Por quê? Porque nós vamos agora conhecer quem é que está causando essa influência para um grupo de pessoas que darão ouvido e irão se afastar da fé, irão esfriar. Primeiro, nós vemos aí o versículo 2, ó. Você pode acompanhar aí comigo? Sobre a influência da hipocrisia de homens. E aí nós vamos pegar o primeiro ponto, é esse: hipocrisia. Homens hipócritas. Existe homens hipócritas nos nossos dias? Vamos tentar ver um pouquinho sobre o que é que significa hipocrisia na escrita. Hipocrisia é o ato de fingir ter crença, virtude, ideia e sentimento que as pessoas, na verdade, não possuem, frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. O que é hipocrisia? Em miúdos, eu te mando fazer alguma coisa, mas aquela coisa eu não pratico. Eu prego para você que tem que ter uma vida de santidade, mas que eu não vivo. Eu te digo que é pecado mentir, mas eu continuo mentindo. Eu faço de conta que sou, mas de verdade eu não sou. Isso é hipocrisia. O apóstolo Paulo está advertindo a Timóteo, dizendo: Timóteo, no meio aí da igreja, tem pessoas que estão exercendo influência sobre outras pessoas, e que essas pessoas, elas são hipócritas. Elas ensinam, não vivem. Jesus chamou esse tipo de gente dos escribas e os fariseus de sepulcro calhado. Então nós vemos aqui que a realidade de Timóteo, naquele momento, era muito grande o desafio dele. Qual o desafio dele? Era ter que mexer com algumas pessoas que diziam ser, mas não são. Inclusive no final do capítulo 1 e no capítulo 2, vai nos mostrar aí, falando sobre pessoas que dizem serem mestres, mas que não são nada. O apóstolo Paulo escrevendo diz logo isso, de cara. Ele diz: tem alguns que se intitulam querendo ser mestre, mas que não são. E não entendem nada. E começam a trazer fábulas, coisas, mitos. Inclusive, dentro da raiz daquela igreja que Timóteo estava, havia ali uma característica muito forte. A gente, começando a estudar um pouquinho mais, nós vamos observar o seguinte: é que o povo judeu, eles gostavam muito de fábulas, de contos. Exemplo, gostavam de sentar e começar a enfeitar uma coisa. Travessia do Mar Vermelho foi verdade? Sim, foi verdade. Mas eles começavam a colocar coisas dentro de situações que aconteceu do povo judeu. Eles gostavam de aumentar um pouquinho as coisas, inclusive a verdade, inclusive a doutrina, inclusive a lei. Então tinha alguns que começavam a criar coisas em excesso. O apóstolo Paulo, lá para a carta de Efésios, né? Carta de Paulo para os Éfesos, né? Ali em Efésio,
ele pega e dá uma tacada segura sobre isso. Ele diz: mesmo que venha um anjo dos céus, e não é um demônio, é um anjo, mesmo que venha um anjo dos céus, e ele pregue um outro evangelho que não seja Cristo crucificado, seja ele anátema, sem valor algum. Então ele diz: se vier um anjo mesmo dos céus, vindo dos céus, só não vai ser mandado por Deus, que Deus não vai contrariar uma outra mensagem, a não ser a Cristo crucificado e ressurreto. Então ele diz: se alguém vier fazer isso, é mentiroso, é anátema, desconsidere na hora. Então o apóstolo Paulo, ele começa em todas as cartas ali, ele tem um grande cuidado com a pureza do evangelho e com a questão da salvação. Nesse ponto aqui que nós estamos, ele fala e ele diz a Timóteo que deveria combater aquele tipo de coisas que era a hipocrisia. Então eu quero dizer para você nessa noite que no meio nosso também tem pessoas hipócritas, que gostam de dizer assim: vá lá, você deve ler um capítulo por dia, jejuar pelo menos 2 dias na semana, deixar de... Vocês que são jovens, né, mas tem alguns casados aqui, você faz até um jejunzinho aí com a mulher aí, para poder não ficar tão carnal. É hipocrisia. Nem ele faz, aí quer que tu faça. Então, fuja da pessoa hipócrita, caia fora, porque ele pode causar um dano terrível para a sua vida. Então a primeira característica, né, a primeira palavra da pessoa que você deve fugir dele ou fugir deles é exatamente a pessoa hipócrita, porque ele vai te dizer o que deve ser feito, mas não faz, e ele deve ser, não deve ser considerado, como verdadeiro. Ele diz que tem crença, mas não acredita. Uma segunda palavra que eu quero observar, antes da gente entrar em um outro ponto aqui, é sobre o que o versículo 2 fala. Ele diz: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Eu fiquei relutando para não pegar a definição, mas eu quis pegar, tá? O que significa essa pessoa mentirosa? É tão comum a gente ouvir essa palavra que eu disse assim: todo mundo sabe, mas vamos ver se tem alguma coisa que seja novo, se é que tem, né? Alguém que minta. É um substantivo masculino, né? Que é daquele que vive contando mentiras. Até aí é normal. Quem busca enganar outras pessoas, se valendo de falsidade, enganador e traiçoeiro. Então a gente começa a perceber que o caldo engrossa. A gente acha que é só o cara que soltou a mentira, mas esse mentiroso que o apóstolo Paulo caracteriza aqui, dizendo que ele exerce influência sobre outros, e essa influência está causando a morte, o esfriamento e o afastamento, a apostasia. É isso que está acontecendo, afastando o povo da fé, esfriando, matando. É porque esse mentiroso, ele não só solta mentiras sem causa e efeito, não só isso, mas esse cara, essa pessoa, esse comportamento, esse comportamento dessa pessoa, ele gosta de enganar os outros e ainda fica dentro da mentira, mas ele é falso. Na sua frente é bonito, é certinho, mas quando você dá as costas, ele age com falsidade. Se você precisa de essa pessoa agir com você com honestidade, ela foge. Então, a pessoa falsa também tem algo aqui que é muito intenso. Ele é enganador.
E essa é uma característica que é dada ao próprio inimigo das nossas almas, o diabo. Ele é enganador, né? Ele é enganador, traiçoeiro. Então nós percebemos que esse mentiroso aqui, ele é um mentiroso mais composto, do qual o apóstolo Paulo estava advertindo a Timóteo para ter cuidado com esse tipo de gente, e ele deveria combater aquele tipo de gente, porque estava causando um esfriamento, um afastamento do povo da fé. Então, o segundo tipo de pessoas que você deve fugir de perto dele, dela, não sei, desse perfil aí, você deve cair fora. O versículo continua e diz que tem a consciência cauterizada. É a terceira palavra, né, para nós identificarmos a pessoa que eu deva cair fora. Porque essa pessoa vai me esfriar e vai causar em minha vida, ou na sua vida, ou na vida que ele exercer essa influência do relacionamento, o afastamento, o esfriamento da fé. Vamos dar uma olhadinha sobre essa palavra. Eu achei uma definição do grego bem pegada, bem forte, para mim, né? Mas eu não sei vocês. Quem de vocês aqui já se queimaram em alguma fogueira? Já se queimaram? Ou qualquer coisa, com ferro quente, qualquer coisa, que você já se queimou e a bolha ficou, e depois a cicatriz ficou. Teve alguém? Ó, eu tenho uma marca aqui ainda, ó, para registrar. Tá aqui, essa marquinha aqui foi eu brincando. Quem já brincou com plástico, queima plástico, fica rodando, com plástico aceso? É massa, viu? Chega, faz uma zoadinha. Nessas idazinhas assim, ó, eu rodando, uma gota voou e pegou aqui que arrancou o pedaço na hora. E ficou a ferida. Carrego há mais de... Não preciso dizer, né? Tem uma certa idade que a gente já precisa ficar mais quieto, né? Não foi falar tanto. Mas já deve ter quase uns 30 anos isso aqui. Essa marcazinha. O que é que eu quero falar com essa marcazinha aqui? É porque numa definição do grego, cauterizar, uma mente cauterizada, a palavra cauterizar quer dizer marcado por fogo. Marcado por fogo. Tem uma ferida, vamos usar uma linguagem dentro da medicina, aonde se entende da medicina, mas está em um momento que não tem, vamos dizer assim, os recursos e o médico. Então se tem um cara meio bruto, e aí vocês lembram de algum filme aí, ele pega uma faca, bota no fogo, e ela fica vermelha, e ele pega e coloca em cima de onde ele foi atingido, uma ferida profunda, uma bala que entrou, alguma coisa nesse sentido, e ele pega a faca e tá em cima, e aí dá uns gritos, porque queima, mas cauteriza, e a pessoa pode aguentar mais um tempo, até chegar no socorro. Isso é cauterizar dentro da medicina. Você pega uma ferida que está sangrando, você coloca uma lâmina quente em cima, um fogo, algo quente, e você cauteriza aquele ferimento, e ele segura por mais tempo. Então, cauterizar, uma pessoa cauteriza a sua própria consciência quando permanece no pecado, continua independentemente, e assim vai se acostumando com este mal, tornando-se insensível, perdendo até mesmo o senso do certo e do errado. Essa mente cauterizada, ela é grave, porque não é uma mente de uma pessoa que não sabe de nada. Uma mente cauterizada é de alguém que conhece, que sabe o que é certo e o que é errado, mas essa pessoa, ela entra em uma fase de tanta dormência, de insensibilidade do que é certo e do que é errado, que
vive uma vida de fazer o que fazer sem nenhum tipo de pensar, de reagir e tampouco de se arrepender. O pecado fica tão normal na vida dessa pessoa que tem uma mente cauterizada, que ela não tem noção, nem senso para medir certo ou errado, simplesmente faz, não estou nem aí. Isso é terrível, porque existe pessoas que entram nesse grupo, de ser tão insensato, de ser tão, eu vou usar uma palavra que a gente usou aqui, ser tão insensível, que não tem como medir o certo e o errado. Então ela peca descaradamente, sem nenhum pingo de sentimento de dizer estou errado. Não, está pecando, está vivendo a sua vida, mas não traz consigo nenhum tipo de arrependimento. E se alguém aproximar dele, tá? Ele vai passar adiante, que pode, que está tudo bem, que não tem problema não. É preocupante esse tipo de pessoas, porque pode ter esse tipo de gente próximo da gente, e esse tipo de gente vai causar influência sobre a vida de alguns. Lá na carta, quando Paulo escreve, havia uma situação dessa. Por isso Paulo adverte a Timóteo, dizendo assim: olha, fuja desse tipo de gente, porque vão te afastar da fé. Diz a igreja, fala para o povo, que você deve se afastar desse tipo de pessoas que têm a mente cauterizada, que não tem sensibilidade de saber, discernir, por força de arrependimento e querer mudança. Esse tipo de pessoas é perigoso. Então, como nós estamos falando aqui sobre o perfil em 3 palavras que caracteriza uma pessoa perigosa para você estar perto dela, e que eu te aconselho a fugir dela, nós entramos no ponto de apostasia. Essa apostasia é causada exatamente porque esse tipo de pessoas que se relacionam e que exercem influência, causa. Então é sério. Nós, como mocidade, povo, rede de jovem, nós estamos vivendo intensamente, e nós vemos, nós conhecemos, né, as pessoas se relacionam com muita intensidade, e você sabe que qualquer coisa que a gente começa a fazer é algo de uma mão dupla. Você dá, mas você também espera receber. Isso é normal. No casamento a gente dá e a gente espera de volta. Na vida financeira a gente investe porque a gente espera retorno. A nossa vida é sempre de entregar, mas de querer algo em troca. É sempre desse jeito. No relacionamento é da mesma maneira. Seja ele qual for o nível de relacionamento, seja amigo, seja irmão, seja namorado que pretende se casar, é sempre um investimento que a gente faz, uma ida e uma volta. É por isso que há um perigo de esse tipo de pessoas estar próximo de nós, eles causarem na nossa vida uma influência negativa, ao ponto de destruir a nossa fé. Isso daria o nome de apostasia, apostatar da fé, separar-se. Eu quero fazer menção do que diz Paulo para a igreja, uma das igrejas mais completas que o mundo já viu, em todos os sentidos. Diz que essa igreja não tinha falta de nenhum dom. Qual é essa igreja? Coríntios. A igreja de Coríntios era completa no sentido de dons. Eles fluíam nos dons. Mas você sabe que eram gente, o ser humano, sujeito às mesmas coisas que nós. Inclusive lá, nós temos casos onde o apóstolo Paulo combate de forma severa
a questão do incesto, né? Filhos se relacionando aí com a mulher do pai, e negócio pesado dentro da prostituição e algo nesse nível aí. Então vocês terem noção que não tinha falta de nada, literalmente. Até de coisa ruim não tinha falta, tinha lá também, tá? Mas Paulo faz uma observação em 1 Coríntios capítulo 15, 33 e 34, que é pertinente para o que nós estamos aqui aprendendo hoje. E eu quero compartilhar com você. Não se deixe enganar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 e 34. Ele diz assim, ó: não se deixe enganar. As más companhias corrompe os bons costumes. Como justos recuperam o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, digo isto para a vergonha de vocês. O versículo 33 é aquele clássico que nós o conhecemos e que o povo cita logo que vê uma pessoa se relacionando com uma outra pessoa que não tem uma boa índole, que não tem uma boa fama, que não tem um bom testemunho. As pessoas, provavelmente o pai, a mãe, alguém muito próximo diz: olha, cuidado, porque as más companhias corrompem os bons costumes. E de fato é isso. Mas tem outros que usam essa linguagem em um provérbio mundano, um provérbio secular. E qual é o provérbio secular? Aqueles que andam com porcos, comem lavagem. Se você pretende um dia voar, nunca ande com peru, ande com águia. Isso é sério. Você riu, né, Yara? Mas isso é sério. Se você pretende um dia alçar voos grandes, não ande com peru, não ande com galinha, não ande com pessoas de mentalidade baixa, de autoestima caída e de pobreza mental. Você sabia que a pior pobreza, e aí ela entra, ela não é em termos de, porque não define pobreza e riqueza a questão de recurso financeiro, tá? Mas a pior pobreza é a pobreza de mentalidade. Tem gente que tem muito dinheiro, mas é pobre. E tem gente que tem pouco dinheiro, mas é rico e é próspero. Então não define você ser próspero, aí essa outra palavra é mais completa, é mais encorpada, prosperidade. As pessoas já direcionam prosperidade, cifra, negativo. Dentro da prosperidade tem cifras, tem dinheiro, mas a prosperidade é muito completa do que só dinheiro, tá? Então tem gente que tem muito dinheiro, mas é pobre. E tem gente que tem pouco recurso financeiro e é próspero. É uma questão de pobreza. Então o apóstolo Paulo adverte aqui, ó, que as más companhias, se você anda com pessoas ruins, você terá influência sobre a sua vida. Então tenha cuidado. Eu acho que desde que nós retornamos os PGMs e os cultos, que essa carta aqui já fala sobre o assunto, nós estamos advertindo e sentindo de Deus essa advertência, primeiro em nós, que nós devemos ter cuidado com o nosso testemunho. No primeiro culto, eu falei um versículo que nós estaríamos trabalhando e mencionando durante esse ano. Qual foi o versículo? Alguém sabe? Nós falamos de um versículo que nós estaremos mencionando durante esse ano, porque faz todo sentido para aquilo que Deus está nos levando a viver. Foi em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ão testemunha. Nós estaremos falando sobre testemunho, nós estaremos falando sobre a capacidade de você reproduzir Cristo. O apóstolo Paulo foi um pai na fé, mas foi um grande discipulador de Timóteo. Timóteo foi um grande homem de Deus porque Paulo discipulou. Essa igreja está nessa pegada de nós estarmos aí em um processo de discipulado, onde
nós estamos com os PGMs e dentro desse PGM o propósito é que Cristo venha ser evidente naquele lugar e as pessoas queiram ter Cristo. E os que têm já Cristo sejam edificados. E nisso nós teremos então o quê? Nós teremos uma igreja forte que parece com Jesus. E com base nisso nós precisamos o quê? Treinar outras pessoas. O apóstolo Paulo, assim que se converteu na queda, indo ali, né, o fato vocês conhecem, capítulo 9 de Atos, ele se converte ali, entrega a sua vida a Cristo. E naquele momento o apóstolo Paulo, que ainda era Saulo de Tarso, ele passa por um processo. E logo depois do processo, ele foi tomado por Barnabé, e Barnabé discipulou ele. Só que Paulo já era um homem pronto, e que defendia Deus, a causa de Deus. Por isso que ele matava os cristãos. Porque o que ele defendia era o que ele tinha aprendido, e que achava que era o correto. Que era o quê? A lei e os profetas. Por isso que ele matava, porque estava tendo um outro tipo de gente agora, seguindo, com base na própria Torá, no caso a Bíblia, estavam seguindo um outro caminho. Inclusive o nome da seita naqueles dias, que é o Evangelho, que é seguir a Cristo, ser evangélico hoje ou ser crente hoje. Naqueles dias lá, tinha um pessoal seguidores do caminho. Do caminho, era dado esse nome. Na época ali, logo nos primeiros anos depois de Cristo, né? Era o caminho. Então, os seguidores do caminho, Paulo pediu carta para poder ir lá e resolver o problema, prender, matar, espancar, fazer isso. Então, queridos, quando nós vemos essa orientação do Senhor, nós estamos aí caminhando para isso, trabalharmos com um povo que o que tem é o que é. Por quê? Porque eu sei que, tipo, nós temos um PGM aqui no João 23, que tem aproximadamente, sei lá, entre 14 e 16 jovens nos dois. 7, 8 pessoas em cada um. Então nós temos um número de pessoas que participam com a gente. Aí eu tenho um outro, que eu tenho um número. A gente tem outro no que der, com Yara e Aninha, tem um número. Tem no Alto da Aliança, tem um número. Tem aqui no residencial com o Fernando, tem um número. Entende? Aí tem Carla aqui no Alto do Cruzeiro com Jailma, tem um número. Entende? Tem no Alto do Alencar comigo e Cleante, tem um número de gente. Então assim, a gente consegue mensurar e saber com quantas pessoas você tem se relacionado durante a semana. É um trabalho muito gostoso de se fazer e muito bom para o nosso crescimento, um crescimento saudável, tá certo? Então o apóstolo Paulo nos adverte a fugir de pessoas que têm uma má influência. Se serviu para Timóteo ensinar a igreja e para ele também, eu não tenho dúvida que serve para a gente. E no nosso meio, com certeza, vai ter pessoas também, né, que tenham essas características e que a gente precisa estar vigilantes. Para encerrar, fuja deles. Todos esses que têm o comportamento de exercer um tipo de hipocrisia, que é mentiroso e que tem a mente cauterizada, caia fora, porque não vai somar na sua vida. Vai te tornar uma pessoa mais fraca, mais pobre, em todos os sentidos, andar com esse tipo de gente. Então, em nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor que a gente meditou nessa noite. Que Deus em Cristo assim abençoe a sua vida e você seja fortalecido